Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola de Topografia do curso de QGIS. Estamos aqui hoje para tratarmos ainda do módulo 1, Fundamentos em Geotecnologias, só que desta vez vamos falar de algumas definições importantes, que são os formatos de dados, né? Os formatos que a gente trabalha com os dados no QGIS. Primeiro, né, vamos fazer aqui uma breve introdução, né, que são dados geográficos. Vamos falar sobre os dados Shape, no formato Shape, GeoPackage, alguns formatos de imagens, outras formas, né, de dados geográficos, onde encontrar os dados geográficos e também, né, uma breve revisão do módulo. Então, começando aqui, temos os dados geográficos. Dados geográficos ou georreferenciados são dados espaciais em que a dimensão espacial está associada à sua localização na superfície da Terra num determinado instante ou período de tempo. Então, costumo dizer que os dados geográficos são todos aqueles que têm informações que diz respeito à posição. Ou seja, alguma imagem de satélite, por exemplo, vai ter lá a imagem e a localização, né? Onde que essa imagem foi tirada, a informação da coordenada de onde a imagem está representando, né? Então, são esses dados geográficos. Dados que simplesmente representam alguma posição de algum lugar na superfície terrestre. Para introduzirmos o assunto dos formatos, temos aqui o formato ESRI Shapefile. É um formato de armazenamento de dados de vetor desenvolvidos pela empresa ESRI. Essa empresa é a mesma, né, criadora do software ArcGIS, que por sinal é um software pago. Porém, o formato Shapefile é um formato grátis, de linguagem assim, aberta, né, que pode ser trabalhado em diversos outros softwares, né? E esse formato tem como característica armazenar a posição, forma, atributos de feições geográficas. Então, nesse tipo de extensão, nesse tipo de formato de arquivo, eu consigo trabalhar com atributos, feições, que seriam, né, informações inerentes ao meu trabalho. Esse tipo de formato, o shape, como popularmente conhecido, né, como shape, ele tem a função, a finalidade de interrelacionar, né, programas. Então, além de eu poder trabalhar com esse formato no ArcGIS, eu consigo trabalhar com ele no QGIS também, como a gente vai ver no Spring, no GVSig, dentre outros softwares, né, que eu consigo ter aí, né, uma gama de softwares que, de certa forma, reconhecem esse arquivo. E isso é muito bom, porque cria-se, né, uma linguagem, entre aspas, aí, meio que global. Então, se eu for salvar nesse tipo de arquivo, nessa extensão SHP, que é o Shape, eu consigo estar trabalhando em diversos softwares, né? Esse arquivo é armazenado como um conjunto de arquivos relacionados e contém uma classe de feições. Então, quando você abre esse tipo de arquivo em um computador, ele tem lá diversos compilados, né, que cada extensão ali em si significa alguma coisa. Mais adiante eu irei estar mostrando um exemplo de como que isso funciona. O Shape frequentemente contém feições grandes com muitos dados associados e foi historicamente utilizado em aplicativos de desktop, ou seja, computadores de mesa, porque devido ao seu esforço computacional que exige em se trabalhar com esse tipo de arquivo, são arquivos grandes, né? É mais popularmente utilizado os computadores de mesa, os desktops, os notebooks, os laptops, né? Para estar trabalhando com esse tipo de arquivo. Em seguida, temos aqui o formato GeoPackage. O GeoPackage é um formato aberto para armazenamento de dados espaciais desenvolvidos pela Open Geospatial Consortium, a OGC. Então, esse tipo de arquivo aqui, ele é, entre aspas, aí, um concorrente, né, do formato Shape, porém também pode estar trabalhando junto aí com o Shape. A maioria dos softwares que aceita o Shape aceita o GeoPackage também, e ele apresenta algumas diferenças com relação ao Shape. Eu costumo dizer que o GeoPackage, né, veio solucionar alguns tipos de problemas que o Shapefile apresenta. Em seguida, eu irei estar mostrando uma tabela que apresenta um comparativo entre o Shapefile e o GeoPackage, né?
Lembrando, como eu já tinha dito aqui, o GeoPackage é o formato padrão de gravação de dados no programa QGIS. Mas, né, cabe dizer aqui que o QGIS também consegue gravar dados no formato Shape. Essa aqui, então, é a nossa tabela. Temos que a comparação de um lado o Shapefile, do outro lado o GeoPackage. O Shape é arquivos múltiplos, né, onde eu tinha citado que dentro de um arquivo Shape existe diversas abas, como por exemplo, em um único arquivo Shape, para simplificar para vocês, tem um subarquivo dentro dele que fala que tá só as feições, no outro tá, por exemplo, só as bandas de cada imagem, no outro tá só os atributos que você criou ali dentro. Então o arquivo vem meio que fragmentado, correto? Então se você perder algum tipo de arquivo dentro de um arquivo maior shape, você provavelmente estará perdendo informações. Já o GeoPackage, ele já é um arquivo único. Então, ele não existe essa subdivisão dentro dele. O Shape, ele trabalha com um único tipo de geometria. O GeoPackage trabalha com múltiplas geometrias, múltiplos tipos de estrutura. O limite do tamanho do arquivo Shape é de 2 GB. O GeoPackage é praticamente ilimitado, desde que o seu desktop, a sua máquina tenha memória para isso, né? Um limite do Shape de caracteres em uma coluna são 10. Já no GeoPackage não há limite de caracteres no nome de colunas. É o máximo de atributos, né, numa tabela do Shapefile, são 255 colunas. Já no GeoPackage tem um limite máximo de 2.000 colunas. Então, assim, é uma diferença bem grande de um formato para o outro, correto? E lembrando que, né, que o GeoPackage é um formato gratuito. Então, é o que, de certa forma, assim, proporciona assim, uma vantagem imensa na sua utilização. Aqui eu trouxe o que eu citei, né, a respeito do arquivo shape, alguns de seus problemas, né? Que, por exemplo, em uma pasta de arquivo shape, eu tenho aqui uma subpasta, um subarquivo, que indica os meus limites do município, aí é em ponto .zip, que é um arquivo de compactação. Dentro aqui tem o limite do município.cpj, que é armazena as condições, caracteres, né? No caso aqui, as informações relacionadas à posição. Temos o ponto DBF, que é um banco de dados de informações alfanuméricas. Temos o ponto PRJ, que armazena as coordenadas da minha feição. E temos outros diversos tipos de arquivo aqui, como, por exemplo, limite do município, ponto shape, responsável pela geometria, no caso, linha e ponto do meu arquivo. Então, com isso aqui, é fácil eu me corromper, por exemplo, o meu arquivo e perder ele, certo? E se eu perder algum desse arquivo aqui dentro, provavelmente eu terei problema, né, na hora de abrir isso em algum outro software. É o que conta aí como um ponto bem negativo para o Shape. Outra coisa que vale dizer também a respeito do Shape, embora ele seja bastante usado, é que a partir de sua criação, lá no final, né, do ano da década de 90, não teve sim uma atualização. Então o mesmo tipo de arquivo de 25 anos atrás, 25 anos atrás. Então, assim, ficou um pouco defasado, né? Em seguida, temos aqui outros formatos de imagens. Vou estar detalhando aqui o formato TIFF, PNG, JP2 e JPEG. Temos aqui, né, então, o formato TIFF, que é um formato que possibilita a informação de imagens georreferenciadas. Esse tipo de arquivo TIFF, ele conta com câmeras digitais de impressão, que são essas câmeras fotográficas que a gente utiliza hoje em dia, que de certa forma também ela possibilita a captura de imagens coloridas, ou seja, com a composição RGB. Esse tipo de arquivo, ele possibilita também que eu consiga obter até 32 níveis, 32 bits por canal na captura dessas tonalidades de cores, né? O que é bom e ruim ao mesmo tempo. Por exemplo, quando se trabalha com alguma informações de sensoriamento remoto, onde eu tenho aí, preciso, né,
da informação espectral da minha planta, da minha edificação, da minha cobertura do solo que seja, isso é muito bom. Porém, esse tipo de arquivo se torna pesado devido a essa quantidade de informações, porque os arquivos TIFF, no geral, são arquivos bem pesados, que exigem bastante aí o esforço computacional para estar manipulando esse tipo de arquivo. O arquivo TIFF, então, pelo fato, né, de ser grande, algumas formas de se compactar ele, como por exemplo o formato JP2, que é um formato TIFF, né, com as mesmas características do formato TIFF, porém ele é compilado, ele é compactado, na verdade. E o TIFF, ele aceita, né, trabalhar com arquivos de no máximo 4 gigabytes, correto? Então, dependendo aí do tamanho da sua imagem, não vai ser possível, né, trabalhar com esse tipo de arquivo. Temos também o formato .png. Esse é um outro formato de imagem também bastante conhecido. Porém, o grande problema desse tipo de arquivo é que ele não é georreferenciado, ou seja, ele não apresenta informações, né, que possibilite eu determinar a minha posição, a minha coordenada, estabelecer medidas com precisão em cima do meu arquivo. E temos o .jp2, que, como eu falei, é um formato TIFF, porém ele é um pouco compactado, ou seja, diminui o meu espaço em disco, né, de armazenamento desse meu arquivo, certo? E possui, né, as mesmas características do TIFF, porém menor. Em seguida, temos o .jpeg. O formato .jpg, ou conhecido como JPEG, né, popularmente conhecido aí, ele também não apresenta informações georreferenciadas, ou seja, então eu não tenho uma posição associada à minha imagem, porém também eu tenho plugins que possibilitam essa ferramenta, né? Possibilita trabalhar com a imagem georreferenciada no formato JPEG. Então, esses tipos de plugins, eles conseguem, através de dois pontos de referência, no caso ali, realizar o registro de toda a minha imagem. Então, pessoal, continuando aqui, temos outros formatos de dados geográficos. Temos aqui, né, primeiramente, o conhecido TXT, que é reconhecido por qualquer programa de edição de texto ou processamento de texto, e também pode ser processado pela maioria de outros programas de software. Então aí eu acho que é um dos formatos assim, né, mais conhecidos, porque o TXT ele tem uma característica de ser reconhecido por bastante softwares, como é falado aqui, desde que, né, você coloque, né, o seu arquivo na tabulação correta. Então isso aí o TXT funciona desde um bloco de notas, que é bem simples, um programa bem simples, até mesmo, né, um QGIS, como a gente vai tá mostrando. Temos o formato RW5, que é um formato rico, né, para dados brutos sobre toda a operação de campo utilizando equipamentos como estações totais, GPS e RTK. Esse aí é um formato meio que específico dos equipamentos topográficos. Pode ser também que, dependendo da marca do seu equipamento, caso você utilize pode ter, né, outro tipo de formato, outro tipo de extensão. Em seguida, temos aqui o formato CRD. O formato CRD, que é uma extensão de arquivo de coordenadas para onde os pontos coletados são armazenados. Normalmente, esta extensão é utilizada para equipamentos da marca Sokia, onde possibilita que os dados sejam tratados no Service, que é um software de processamento de dados da empresa. Então temos aqui, né, como eu falei, o RW5 é um formato para GPS e RTK, e temos o CRD, que é um formato específico da marca Sokia. Pode ser que, dependendo da marca, do seu receptor GNSS ou da sua estação total, como eu já disse, pode ter outros tipos de extensão, outros tipos de formatos de arquivo, correto? E quando você pensa em formatos de arquivo, para introduzir em um software, você tem que pensar quais formatos de arquivo aquele software aceita. Então, esse foi os formatos de dados geográficos, e vamos dar seguimento aqui para onde encontrar os dados geográficos. É impossível falar de geotecnologia sem dados geográficos, né? Então, a GeoList é uma forma aí de você ter acesso
a informações, né? Uma base de dados geográficos aí. A Geolista é um documento que possui mais de 50 páginas, apresentando uma relação de páginas da internet que disponibiliza gratuitamente dados e informações espaciais. Então, resumindo aqui, a Geolista é um site que apresenta ali através de uma lista outros sites onde você consegue estar baixando dados geográficos. Isso aí pode ser importante para você quando você deseja fazer um trabalho acadêmico, por exemplo, você não tem aí condições, né, de estar pagando por uma imagem, tem condições de estar pagando por um levantamento de algum determinado local. Essa geolista pode te ajudar muito nesse sentido de conseguir algum dado para que você possa aí estar realizando o seu trabalho. São classificados os endereços em 3 categorias dentro da revista: dados vetoriais, dados matriciais, né, que são os rastros, e também dados tabulares, que são as tabelas. Então, dentro aí dessa lista, você consegue encontrar esse tipo de arquivo. É bastante importante, vale a pena ir lá dar uma conferida. Só dá um Google rapidinho, Geolista, logo vocês vão encontrar esse arquivo aí, que, assim, de certa forma, é bem interessante e ajuda bastante aí para quem está trabalhando com dados geográficos. Então aqui, né, temos aqui uma revisãozinha desse módulo 1, o que foi, né, o que foi falado. Temos aí os fundamentos em geotecnologias, lá no iníciozinho, falamos o que é geotecnologia, quais são suas aplicações. Depois, em seguida, falamos da cartografia para o geoprocessamento, né? Essa cartografia aí, só para vocês recordarem, falamos dos códigos EPSGs, das projeções, das escalas, dos tipos de mapas e tudo mais. E agora, os fundamentos sobre dados, né, geográficos, que foi um exemplo dessa nossa última aula aí, que alguns tipos, né, de arquivos, alguns dados que a gente consegue trabalhar, né, nos softwares. Então foi isso, pessoal. Essa foi a nossa aula. Muito obrigado pela atenção de vocês. Assim, espero que tenham gostado. Esse foi o nosso módulo 1. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com a gente, não fiquem na dúvida. É um direito de vocês estar tirando essas dúvidas e estamos aqui prontos para responder as dúvidas de vocês. Então é isso. Até a próxima aula.